Palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essas palavras do apóstolo Paulo, elas ressoam pelos céus. Hoje nós chegamos a um tempo em que a mensagem mais comum que se ouve por aí é que o cristão deve rejeitar qualquer tipo de sofrimento. Existe até mesmo alguns cujo lema é pare de sofrer. Isso é muito interessante porque contradiz completamente aquilo que foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Interessante que o apóstolo Paulo, ele havia recebido revelações extraordinárias. Se você ler o início do capítulo 12, você vai ver que ele teve uma grande experiência que Deus lhe concedeu. E essa experiência lhe concedeu um grande conhecimento, revelações sublimes, revelações que não eram nem mesmo possíveis de ser esclarecidas pelo apóstolo. Mas o apóstolo Paulo tinha uma tendência, possivelmente isso é o que o texto vai mostrar e a sua vida vai mostrar, o contexto inclusive do texto vai mostrar que ele tinha uma tendência a se ensoberbecer. O apóstolo Paulo não era um homem de poucos conhecimentos, não era um homem despreparado, era um homem que conhecia várias línguas. Ele era um homem conhecedor da literatura grega clássica, ele conhecia muitos autores, foi um homem educado aos pés de Gamaliel, um grande erudito rabino judeu. Ele era cidadão romano, ele tinha muito conhecimento, era um fariseu de estirpe, e ele tinha tendência muitas vezes a se tornar um homem orgulhoso. Além disso, Deus o chamou para ser seu apóstolo, Jesus Cristo o chamou para ser apóstolo, e por isso ele, às vezes, em alguns momentos, corria esse risco. Ele diz claramente que a razão por que sofria era para que não se tornasse soberbo. O sofrimento neste caso era didático para o apóstolo Paulo. Era também uma maneira do próprio Deus usar a arma do inimigo, usar um mensageiro de Satanás. O apóstolo Paulo chama-o de mensageiro de Satanás. Apesar disso, o apóstolo Paulo compreende e sabe que aquele espinho na carne, aquele sofrimento, aquela dor que especula-se que era uma doença que o apóstolo Paulo tinha, era algo que foi colocado na vida dele para impedi-lo de se tornar orgulhoso. Em muitos momentos da nossa vida, Deus também permite que coisas difíceis aconteçam, dores nos atormentem, mas essas coisas, este sofrimento, tudo que veio foi com o objetivo de quê? Foi com o objetivo de que Paulo se tornasse um homem que dependesse da graça. Paulo orou. Ele diz que por 3 vezes pediu ao Senhor, mas a resposta foi: a minha graça te basta. É interessante que Paulo diz que a resposta de Jesus para ele, a resposta do Senhor para ele foi exatamente essa. E a resposta foi: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não o poder de Paulo, o poder de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de quem? Do homem, de Paulo. Paulo aprendeu que o homem nada é, e por isso depende de Deus. E isso é graça. Graça é você depender completamente daquele que pode. Graça é você reconhecer que você nada é, sabendo que Deus, Ele é tudo. Por isso ele diz:
O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso Paulo se gloriava no sofrimento, porque o sofrimento era bom para ele lembrar que Deus é que governava a sua vida e não ele. Nós, da mesma forma, não podemos nunca acreditar que temos o poder nas mãos. Nós somos dependentes totalmente da graça de Deus. Amém.